Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos novamente reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ouvirmos e refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, e o nome que me destes. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que tirei-os do mundo, mas que o guardeis do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviarei ao mundo. Eu consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, as palavras de nosso Senhor Jesus nos mostram que antes de Jesus subir aos céus, no dia da sua ascensão, ele orava pelos seus apóstolos, também pelos seus discípulos, pelos seus irmãos que aqui deixava. E nessa oração, ele vem deixar bem claro que ele está em Deus e Deus está nele. E, assim fazendo, está no meio de nós. Quando Jesus diz em seu nome, estando no nome dele, e assim como o nome que lhe foi dado para estar conosco, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, ele está no nosso meio, ele está junto de nós. Que nós possamos estar sempre nos preparando, nos convertendo para poder buscar realmente Jesus, o nosso Senhor, para estar realmente com Deus, que é nosso Pai, fazendo de nós seguir o exemplo da própria Maria, que abriu o seu coração para Deus e disse sim para todo o propósito que Deus tinha para com ela. Que nós também possamos ser um propósito de Deus para o mundo, esse mundo que não quer saber de amor, de paz, ele quer saber de lucro, quer saber de melhorias para si mesmo, buscar as coisas para si próprio. Onde um mundo que não olha para as pessoas como alguém a ser acalentado, alguém a ser atraído para si, para vivermos bem e plenamente, mas olha para as pessoas como um ser a ser escravizado. E muitas vezes nos deixamos ser escravizados por esse mundo. E esquecemos que nós não somos donos de nós mesmos, que nós temos alguém que é dono de nós, que é Deus, que é nosso Pai, que apesar de nos ter, apesar de sermos dele, ele nos deixa viver plenamente no seu amor, na sua constância, na sua infinita bondade, para que todos nós possamos viver plenamente. E nessa semana, onde nós antecipamos também a vinda do Pentecostes, né? O Espírito Santo no meio de nós, que aí sim faz Deus conosco, né? Desse momento onde Jesus
onde nós já comemoramos a ascensão do Senhor nesse final de semana. Nesse próximo, nós vivenciamos o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Que abramos o nosso coração para que nós também possamos estar caminhando com esse Espírito Santo que nos leva ao próprio Jesus, que nos leva ao próprio amor de Deus, que nós possamos ter a sabedoria de caminhar com Deus, a inteligência de entender não só Deus como nós mesmos, como os nossos irmãos, que nós possamos ouvir para que nós possamos entender os nossos irmãos e os aconselhar o melhor caminho, que nós possamos ter fortaleza nas nossas ações, para que nós possamos ser instrumentos de verdade, instrumentos do amor de Deus, que é nosso Pai, que nós possamos fazer da nossa vida, com a ciência que Ele nos propõe, de entender como que tudo funciona, para que façamos um mundo melhor para os nossos irmãos, para que nos falte nada, que o nosso coração seja penitente, não só para com os nossos pecados, mas para com os pecados dos nossos irmãos, que possamos ter piedade daqueles que sofrem e que não fiquemos como coitadinhos querendo que os outros tenham piedade de nós. Façamos o exemplo para que outros possamos nos seguir e que nós possamos acreditar nesse Deus que é amor, nesse Deus que é bondade e termos não só o temor dele, mas acreditar que o amor dele é muito maior, para que nós não tenhamos medo, vivendo na verdade, na esperança e no amor, e arrependendo de tudo aquilo de mal que nós tenhamos feito, para que nós possamos um dia estar com ele, estar com esse Deus que é bom, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é Emmanuel, que é um Deus conosco, para que, vivendo na ciência, na sabedoria de nosso Deus, que é Pai, possamos ter o Espírito Santo nos impulsionando, nos dando o meio de conseguir viver nessa vida aqui na Terra, para que um dia nós possamos chegar até Ele e realmente ser um com Deus, com nosso Senhor, para que nós possamos viver o céu, mas que nós possamos ser o caminho que leva aos céus também dos nossos irmãos em primeiro lugar, pois nós sabemos que para chegarmos lá, nós primeiro temos que preparar o terreno, não só dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas até mesmo daquelas pessoas que nós viemos a não gostar, às vezes chamados de inimigos, que possamos abrir o nosso coração e transformá-los em amigos. Que nosso Senhor Jesus sempre esteja nos guiando, sempre esteja nos levando a seguir e que aos nossos irmãos, quando nós fizermos algo de bom, não veja a nós mesmos, mas que veja o nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que tenhamos um bom dia e que Deus nos ilumine a todos. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.